Melhores carros usados de 70 a 75 mil reais no preço de um Kwid ou um Mobi 0 km em versões básicas para você que não quer pegar esses carros, quer uma melhor opção de melhor custo-benefício. Vou listar aqui várias opções interessantes, começando com o primeiro da lista para você que quer um hatch compacto mais completinho de melhor custo-benefício. Peugeot 208 Allure 1.6 16 válvulas flex automático 2021. Tabela R$ 72.521. No mesmo preço de um Kwid, um Mobi 0 km, em versão básica você leva um hatch compacto com acabamento muito melhor, um motor de melhor desempenho, que aqui é o SS5 JP4 aspirado. É claro que esse motor não é o mais moderno para o modelo, mas ele entrega uma menor complexidade mecânica e um custo menor de manutenção também. O carro aí com 3 anos de uso está semi-novo ainda. E não é muito pesado para um hatch compacto, então ainda assim vai ter um bom desempenho, mesmo com o câmbio automático de 6 marchas. Inclusive é um câmbio bem confiável, bem resistente, é da Aisin, só que você tem que ter cuidado com o líquido de arrefecimento do motor, porque ele também vai refrigerar o fluido dessa transmissão através de um trocador de calor. Se você colocar água de torneira lá naquele arrefecimento do motor, que não é recomendado fazer isso, sim, pode dar problema, pode furar esse trocador de calor. Então, use sempre o fluido de arrefecimento com aditivo na proporção correta, como manda o fabricante. O 208, claro que não tem um porta-malas muito bom, 265 litros de capacidade, mas conta com o banco traseiro rebatível. Os pneus são 195/55/16, perfil mais baixo, aro maior, podem ser um pouco mais caros. Mas é um carro ainda relativamente econômico, como você pode observar nos números oficiais obtidos pelo Inmetro, e dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar na prática, na real, é um carro que pode ainda ser mais econômico. E nessa versão Allure intermediária, vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade com limitador, teto solar panorâmico, chave presencial, 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, luzes de rodagem diurna, Isofix, assistente de partida em rampa e carregamento de celular por indução, além da central multimídia também de série com USB, Bluetooth, volante multifuncional e espelhamento para celular. Muito bom, boa lista de equipamentos, além de entregar um bom nível de confiabilidade mecânica. Carro também que entrega uma boa qualidade do acabamento interno, dos revestimentos de painel, forros de porta, bancos, em materiais muito melhores do que vários de seus concorrentes. Também entrega boa estabilidade ao fazer curvas. Carro de boa altura do solo, 165 mm de vão livre mínimo, não vai raspar com facilidade aí nas lombadas mais altas. Por essas outras razões, é um carro de melhor custo-benefício hoje na categoria dos hatch compactos. Mas é claro que você tem que ter atenção com alguns detalhes. Ele vem com step de uso temporário, muita gente não gosta dessa solução, então vale ser mencionado aqui. Claro que não vai ser um carro muito espaçoso para quem vai no banco de trás, ainda é um compacto que inclusive foi mal avaliado pelo Latin NCAP de sua época. Obteve apenas 2 estrelas no protocolo de 2020, que é o mais recente. 2 estrelas de 5 possíveis, então não é dos mais seguros em caso de colisão. Peças de acabamento podem ser um pouco mais caras e também vai ser um carro de revenda um pouco mais difícil comparado com seus principais concorrentes. Mas se você não quer essa dificuldade de revenda, quer passar um carro desse para frente mais fácil, dá para pensar, olha só, num Hyundai HB20 Comfort 1.0 12 válvulas Turbo Flex Manual 2023. HB20 de terceira geração, atual já, por R$ 71.505. E aqui você leva um veículo com 1 ano de uso, olha só, dentro da garantia ainda. E com motor turbo, essa é uma configuração que inclusive não é muito divulgada até mesmo pela própria montadora. Inclusive essa configuração acabou de sair de linha como 0 km. Então é interessante para você que não faz questão de um veículo com câmbio automático, porque ele vem com motor turbo de excelente desempenho e você tem as trocas de marchas ali na mão para você ter total controle. Para quem gosta dessa pegada pode ser excelente. O câmbio aqui inclusive ele é de 6 marchas, então você vai ter uma marcha extra para buscar melhor economia de combustível, principalmente na estrada. E ainda é um carro leve, mais leve que o 208 inclusive, então a relação de peso-potência fica melhor ainda, como você pode observar. Os pneus são os mesmos do Peugeot e o consumo ele é melhor ainda, 9.4 km por litro dentro de cidade com etanol, 3.4 com gasolina, na estrada 10.6 no etanol, 14.6 na gasolina, podendo fazer números bem melhores aí na prática. Porém, ele não tem a boa lista de equipamentos do Peugeot. Vem com direção elétrica, mas sem ajustes da coluna, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes,
controle de tração e estabilidade, luzes de rodagem diurna e lâmpadas halógenas, além de Isofix e assistente de partida em rampa, além da central multimídia com USB, Bluetooth, volante multifuncional e espelhamento para celular. Tem sim uma boa lista de equipamentos, não é aquele carro que fica devendo, mas faltam alguns mimos comparado com o Peugeot, por exemplo. Mas você leva um carro 2 anos mais novo, com um conjunto mecânico bem confiável, bem resistente, eu diria que é um dos 3 cilindros mais confiáveis que temos no nosso mercado, com uma boa qualidade do acabamento interno, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, melhor um pouco do que o 208, além do porta-malas que também é um pouco maior, 300 litros de capacidade aqui no Hyundai, boa estabilidade e boa altura do solo com voo livre mínimo de 160 milímetros. Aqui é um carro já de revenda mais fácil, mas ainda vem com step de uso temporário. A seta traseira ela vem na parte inferior do para-choque, o que pode pegar algum motorista que vem atrás um pouco mais desavisado, né? Se ele estiver muito próximo do seu veículo, ele pode não ver a seta ali, o que é uma falha de design, na minha opinião, aí por parte da Hyundai. Também não é muito seguro em caso de colisão. No Latin Cap ele teve 3 estrelas de 5 possíveis. Está num nível médio de segurança. Como eu disse, é um carro de boa revenda. Talvez não tanto nessa versão com câmbio manual. Hoje todo mundo está procurando mais veículos com câmbio automático, mas ainda assim você pode ter uma boa experiência de um veículo com câmbio manual e ainda ter uma revenda interessante, uma facilidade interessante para quem busca um carro nessas características. Mas é claro que quando você for olhar um carro desse para comprar, é muito importante você verificar como é que está o histórico de manutenção, se o dono anterior fez as revisões em concessionária, fez as revisões da garantia, né, como manda o manual do proprietário. Não é porque é um carro com 1 ano de uso que você vai comprar de olhos fechados. Também tem que verificar toda a documentação, se não vai ter nenhum impedimento, se não tem nenhum financiamento em aberto que possa te dar problema quando for transferir esse carro para o seu nome. Também verificar se ele não passou por nenhuma colisão que possa comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist completo para você fazer uma análise mais criteriosa, técnica, objetiva e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Passando para o terceiro da lista, talvez você precise de mais porta-malas para levar bagagens da família toda. Dá para pensar num Toyota Yaris Sedan XS 1.5 16 válvulas Flex 2019, tabela R$ 75.331. Aqui já pegamos um carro com um porte um pouco maior, um sedã compacto a compacto premium, ainda não é um médio, mas com um espaço interno melhor do que um HB20 e um 208. E com motor 1.5 aspirado, que é o 2NR FBE Toyota, sincronizado por corrente, então dispensa troca preventiva de correia dentada, com números razoáveis de potência, como você pode observar, mas não é um carro muito pesado, 1.130 kg, então ainda vai ter uma relação de peso-potência aceitável, mesmo com um câmbio automático do tipo CVT, que simula até 7 velocidades. É um câmbio que dá um pouco mais de eficiência para esse conjunto, aproveita um pouco melhor o desempenho. Claro que ele não vai ter uma resposta tão rápida quanto seria, por exemplo, um dupla embreagem, mas é um câmbio bem eficiente. E com um bom porta-malas de 473 litros de capacidade, dá para levar bagagens da família toda sem maiores problemas. E você ainda vai ter banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são os 185/60/15, bem convencionais, preços na média para esse aro. E é outro carro de consumo muito bom, como você pode observar nos números oficiais, mesmo se tratando de um automático. E nessa versão XS intermediária vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura, trio elétrico completo, sendo que os retrovisores externos contam com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, retrovisor fotocrômico, aletas de mudança de marchas simuladas atrás do volante, chave presencial, duplo airbag frontal, freio ABS, cinto de 3 pontos apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, Isofix e assistente de partida em rampa. Senti falta aqui dos airbags laterais e de cortina que veio nos veículos anteriores que eu falei. E o sistema de som de série também é bem semelhante, central multimídia com USB, Bluetooth, volante multifuncional e espelhamento para celular. O Yaris aqui entrega boa robustez, confiabilidade mecânica para quem gostava da proposta do Etios, mas queria um carro de design mais moderno, que até em muitos pontos lembra um Corolla. Aqui o Yaris ele entrega isso muito bem. Bom conjunto mecânico confiável e com design bem interessante. Além disso, carro com uma boa lista de equipamentos, mas também, na minha opinião, falta ainda um ajuste de profundidade da coluna de direção, sensor de estacionamento traseiro. Além disso, é um carro que entrega um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, inclusive o assoalho é plano, então ótimo
ótimo espaço para os pés de quem vai ali, suspensão mais confortável sem perder tanto em estabilidade, é um carro bem equilibrado com um bom porta-malas e tem uma vantagem que ele caiu um pouco mais de preço também ao longo dos anos comparado com os seus concorrentes. Tá num preço bem interessante, é um carro que você adquire ele mais barato, só que tem a contrapartida de ter uma revenda um pouco mais difícil. Além disso, vem com step de medidas diferentes dos pneus principais, falta ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, tanque de combustível é pequeno, apenas 45 litros de capacidade. O acabamento nas portas, ele também é apenas plástico duro, incomoda um pouco, não é aquele acabamento tão primoroso. Também é um carro um pouco baixo, principalmente a dianteira costuma raspar com facilidade, algo para ficar ligado. Também não é homologado para receber reboque ou carretinha e foi mal avaliado pelo Latina Cap sua época. Teve apenas 1 estrela de 5 possível nos protocolos mais recentes. Então, aqui o menos seguro em caso de colisão até o momento. Passando aqui para o quarto da lista, para você que quer um SUV de porte compacto, mas quer entrar na moda, né, dos SUVs, que hoje estão sendo carros muito procurados, dá para pensar num Citroën C4 Cactus Fuel Pack 1.6 Flex automático 2020, tabela R$ 73.904. Olha só, você pega aqui um veículo com o mesmo motor que eu falei lá do Peugeot 208, só que aqui no Citroën ele teve uma leve recalibragem, então principalmente o torque ficou maior nessa versão aqui. Para um carro que pesa 1.225 kg, a relação de peso-potência ainda fica em bons 10,4 kg por cavalo. O câmbio automático de 6 marchas também é o mesmo do Peugeot 208, como falei, cuidado com o trocador de calor. E o porta-malas aqui é pequeno, 320 litros de capacidade, é quase o porta-malas de um HB20, apesar de vir com banco traseiro rebatível e bipartido, mas não dá para levar muita coisa no compartimento de bagagens. Pneus 205 5517, aro um pouco maior, perfil mais baixo, pneus mais caros. E o consumo é um pouco mais elevado, na cidade 7,3 km por litro com etanol, 10,4 com gasolina. Estrada 9,1 no etanol, 13 na gasolina. Não chega a ser um carro tão beberrão, mas não tem aquele consumo tão bom quanto os que eu falei anteriormente. E nessa versão Fuel Pack de série vem com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo. Quando eu falo trio elétrico completo, é o vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas e retrovisores elétricos. Além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, chave presencial, 4 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna, Isofix, sensor de pressão dos pneus e assistente de partida em rampa. Sistema de som também é uma central multimídia com USB, Bluetooth, volante multifuncional e câmera de ré. Aqui ficou devendo o espelhamento para celular. Mas entrega um conjunto mecânico confiável, resistente, mais barato de manter do que a outra opção de motor que tinha, né, que é 1.6 THP turbo, que quando precisar fazer uma intervenção corretiva aqui vai custar mais caro. É um carro que tem até boa oferta de peças, compartilha muita coisa com outros veículos aí da Citroën e até alguns da Peugeot. Desempenho razoável, bom consumo até, relativamente falando, não é tão beberrão assim. Além de entregar um design mais arrojado, mais futurista para quem gosta dessa proposta, né, a Citroën tem essa premissa aí com o desenho dos seus carros. Quem curte vai achar bem interessante esse C4 Cactus. Além de ser um veículo confortável rodar, que ainda entrega um certo nível de estabilidade em curvas de alta velocidade, uma suspensão até bem equilibrada, por essas outras razões, carro de bom custo-benefício. Mais outro com step em medidas diferentes, porta-malas é bem pequeno, como já mencionei. Também o para-choque traseiro ele é mais alto, e isso faz a tampa do porta-malas, também a abertura dela, ter uma abertura mais superior. Dependendo do que você for pegar do chão para colocar no porta-malas, você vai ter que levantar um pouco mais, for algo pesado, pode ser um pouco complicado de colocar no porta-malas. Além disso, o ar-condicionado, você consegue ajustá-lo apenas pela central multimídia ali, touchscreen, que acaba tirando um pouco do foco da estrada, né? Se você quiser mudar uma temperatura, mudar a direção do fluxo de ar, seria mais interessante que tivesse uns controles físicos. Também, o espaço interno para quem vai no banco traseiro é apenas razoável, rede de concessionárias é pequena, um carro que se você quiser fazer revisões em concessionária vai ter que deslocar por uma distância maior até a mais próxima. Por essas outras razões, aqui se trata de um veículo de revenda um pouco mais difícil, que pode cair mais de preço também frente aos seus concorrentes.
Quinto da lista, para você que quer uma outra opção de SUV com mais desempenho e talvez um mercado até um pouco melhor do que o C4 Cactus, dá para pensar no Ford EcoSport Titanium 2.0 16 válvulas flex automático 2018, tabela R$ 74.170. Detalhe, vai pegar EcoSport automático? Pegue de 2018 em diante, porque já não vem mais com aquele câmbio Power Shift, aqui vem com um câmbio convencional de 6 marchas, que é o 6F15, bem mais confiável, bem mais resistente. E esse motor 2.0 é um velho conhecido Duratec, claro que aqui atualizado, né? Ele tem duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente, variador de fase para os dois comandos, coletor de admissão de geometria variável, mas ele vem com injeção direta de combustível, então a potência aqui já fica em 170 cavalos na gasolina, 176 no etanol, e o torque em 20,6 kgfm na gasolina, 22,5 no etanol, números bem melhores do que os Duratec mais antigos. Isso para um carro de 1.357 kg, a relação de peso-potência ainda fica em excelente 7,7 kg por cavalo. Esse EcoSport 2.0 anda demais. E com porta-malas ligeiramente um pouco maior que o C4 Cactus. 356 litros, vem com banco traseiro rebatível e bipartido, mas ainda assim está longe de ser um porta-malas ideal para levar bagagens de 4 a 5 pessoas. Pneus 205/50/17, perfil um pouco mais baixo do que o Citroën, e o consumo também um pouco mais elevado, como você pode observar aí nos números. Mas é um carro que vem muito mais bem equipado de série nessa versão top de linha Titanium. Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com saída para o porta-luvas, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, bancos de couro, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, aletas de mudança de marcha atrás do volante, chave presencial, grade ativa. Essa grade dianteira ela pode abrir e fechar algumas aletas internas que ela tem ali para ou melhorar o fluxo de ar, se ela fechar é numa situação que o motor não precisa de tanta refrigeração, então o fluxo de ar passa mais suave ali pela dianteira, melhorando o coeficiente aerodinâmico, ou se precisar de maior refrigeração num trânsito mais pesado, as aletas se abrem e o fluxo de ar passa com mais facilidade ali para o radiador para refrigerar o líquido de arrefecimento, bem legal. Além disso, vem com 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis de xenon, faróis dianteiros de neblina, luzes de rodagem diurna, Isofix, sensor de pressão dos pneus, sensor de estacionamento traseiro, alertas de tráfego cruzado e ponto cego, assistente de partida em rampa e chamada de emergência SOS. Sistema de som central multimídia, USB, Bluetooth, volante multifuncional, GPS integrado e espelhamento para celular, bem mais completinho do que um C4 Cactus, na minha opinião. Além de entregar conjunto mecânico também bem confiável e resistente, não quer dizer que é barato de manter. Esse Duratec aqui tem peças de reposição um pouco mais caras. Fique ligado. Boa lista de equipamentos, como acabamos de ver, melhor acabamento, principalmente nessa versão top de linha Titanium, carro confortável ao rodar ao mesmo tempo que entrega um bom nível de estabilidade ao fazer curvas, carro também de boa altura do solo, vão livre mínimo de 200 milímetros, não raspa também com facilidade. Espaço interno traseiro, ok, principalmente a altura, né? É um carro um pouco mais alto. Pessoas acima de 1,80 ou 85 metros de altura também vão se acomodar com facilidade. Por essas outras razões, o EcoSport aqui é uma melhor opção de custo-benefício e de revenda um pouco melhor do que o C4 Cactus. Mas já não entrega um nível de segurança a bordo em caso de colisão tão bom assim. Conforme protocolos antigos do Latin Cap de 2019 e anteriores, esse carro obteve 5 estrelas para adulto e 3 para crianças. Para a época, era uma nota boa, mas para os dias de hoje, esse carro, se for testado nos protocolos atuais, ele provavelmente pegaria uma nota bem pior. Então, tenha isso em mente. Além disso, o porta-malas ainda é pequeno, a abertura da tampa é lateral, então, dependendo de onde você parar, vai ter que deixar uma distância maior para o carro de trás ou para a parede da garagem, senão você não consegue abrir a tampa traseira para carregar ou descarregar alguma coisa do porta-malas. Além disso, aquele plástico de acabamento dessa tampa, ele faz muito ruído com o passar do tempo. O consumo de combustível pode ser um pouco elevado nessa versão 2.0 e peças de acabamento também são um pouco mais caras, peças estéticas tanto externas quanto internas. Com isso, o seguro do EcoSport desse acaba ficando um pouco mais caro também. Passando para o sexto da lista, não, eu quero um sedã médio, quero um carro de design mais arrojado, um carro de presença, dá para pensar num Mitsubishi Lancer GT 2.0 gasolina automático, tração dianteira 2017, tabela R$ 66.985.
um dos últimos Lancer que tivemos no nosso mercado e na sua versão top de linha aí da carroceria sedã. O motor é o 4B11, bem utilizado pela Mitsubishi, confiável, resistente, é um duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por corrente, variador de fase apenas para admissão, mas ele não é flex, é apenas a gasolina, então os números de potência você pode observar aí na tela que são apenas razoáveis. Para um carro de 1.375 kg, ainda assim, a relação de peso-potência fica bem interessante, é um carro que vai ter respostas até relativamente ágeis. Seria um pouco melhor se não fosse o câmbio CVT de 6 marchas simuladas, que acaba travando um pouco o desempenho desse carro. A calibração eletrônica desse câmbio parece que não casou muito bem com o desempenho, com o peso de carroceria. É um carro de saída um pouco mais lenta, infelizmente. E o porta-malas tem 403 litros de capacidade. É bem maior que um SUV que falamos aqui anteriormente, mas para a categoria de sedãs médios, dá para considerar que é um porta-malas médio a pequeno, mas conta com banco traseiro rebatível, bipartida e abertura pantográfica da tampa. Então, mesmo que você lote esse porta-malas até no limite ali e baixe a tampa, você não corre o risco de amassar nenhuma bagagem, o que já é um bom ponto positivo. Os pneus aqui são os 215 45 18. Prepare o bolso quando for trocar pneus desse carro, porque não são baratos. E o consumo, como você pode observar também, é elevado. Números apenas na gasolina, né? É um carro de motor um pouco mais antigo com relação a projeto. Para os dias atuais, é um motor não tão eficiente. Nessa versão GT vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura, trio elétrico completo, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, aletas de mudança de marcha atrás do volante, 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e Isofix. Sistema de som de série vem com central multimídia, com leitor de CD, USB, Bluetooth, volante multifuncional, GPS integrado e DVD player. Claro, não dá para exigir muito mais tecnologia, estamos falando de um veículo 2017. Perde um pouco por não entregar espelhamento para celular, também não vem com assistentes de condução, nada disso. É uma plataforma, é um projeto mais antigo que já estava ali para sair de linha, então é dessa forma. Mas o Lancer entrega um bom conjunto mecânico, confiável, resistente, um carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa dirigibilidade, um carro de boas respostas ali ao volante, um carro bem na mão, bem ergonômico, bem legal, de design arrojado, principalmente a parte externa, um carro bem interessante. Mas você tem que ficar ligado, o consumo vai ser elevado, esse câmbio CVT ele pode passar por problemas de superaquecimento se você forçar demais ali, pode acabar ocorrendo esse problema mesmo nos que já vem com um trocador de calor. Além disso, o acabamento interno ele é mais sóbrio, de linhas mais retas. Se a parte externa é bem arrojada, a parte interna ela acaba sendo bem mais conservadora, vamos dizer assim. Além disso, suspensão de calibragem mais voltada para esportividade, então batida mais seca, mais rígida, com os pneus largos e de perfil baixo, acaba deixando esse carro muito pouco confortável para ruas e estradas não tão bem pavimentadas. Além disso, o motor não é flex e as peças de acabamento são mais caras também, novamente contribuindo para ter um seguro mais elevado. Dessa forma, o Lancer acaba também tendo uma revenda mais difícil. Mas se você não quer esse tipo de problema com um sedã médio, vamos pensar então aqui no seu concorrente direto que é excelente de mercado, seria o Honda Civic LXR 2.0 Flex automático 2016, tabela R$ 74.558, olha só. Um ano mais velho do que o Lancer e bem mais caro, em torno de R$ 7.000 mais caro, mas você leva um carro que também vai cair muito menos de preço e vai ser muito mais fácil de revender no médio e longo prazo. E com um motor bem confiável, bem resistente, aqui é o R20Z1, comando de válvulas simples do cabeçote sincronizado por corrente, variador de fase para as válvulas de admissão do tipo VTEC. Potência mais do que suficiente para empurrar esses 1.294 kg de peso desse sedã médio, com a relação de peso-potência de 8,3 kg por cavalo. E o câmbio automático de 5 velocidades, convencional, acoplado ao motor convencional de torque, garante trocas de marcha sempre suaves, sem trancos, e é um câmbio sem maiores relatos qualquer de problemas crônicos, sem maiores relatos de aquecimento, de problemas com trocador de calor, nada disso nesse câmbio. Porta-malas também um pouco maior, 449 litros e conta com banco traseiro rebatível bipartido. Os pneus 205 5017 naturalmente também vão ser mais baratos do que os de aro 18 lá do Lancer. E o consumo acaba sendo um pouco melhor, olha só, é um carro flex, né? Então, se você prestar atenção nos números de consumo na gasolina, vai ver que são melhores do que lá do Lancer. É um motor um pouco mais eficiente. E esse Civic LXR vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo,
estacionamento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, aletas de mudança atrás do volante, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e Isofix. Sistema de som de série, leitor de CD USB, Bluetooth, volante multifuncional e câmera de ré. Olha só, a lista de equipamentos aqui é até um pouco pior se você for olhar do ponto de vista da tecnologia embarcada. Não tinha nem central multimídia aqui no Civic 2016. Então, outro ponto de atenção, se você quer um pouco mais de tecnologia embarcada, esse Honda aqui talvez não te atenda. Mas ele atende muito em robustez, confiabilidade mecânica, um dos conjuntos mecânicos mais resistentes e confiáveis que temos no mercado de usados hoje em dia. Além de entregar um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, a assoalho traseiro ele é plano, então ótimo espaço para os pés. Além de entregar ótima estabilidade pelo conjunto de suspensão independente nas 4 rodas, posição mais esportiva de guiar para quem busca, né? O carro que você dirige com braços e pernas mais esticadas e boa capacidade de porta-malas melhor do que o Lancer. Por essas outras razões, é um carro de melhor revenda, mais valorizado, cai menos de preço ao longo do tempo. Mas vem com um motor que é equipado com tuchos mecânicos, que não se autoajustam com o passar do tempo. Então é muito interessante a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos ali aproximadamente você fazer um ajuste periódico preventivo de folga de válvulas. Senão é um motor que pode passar a perder potência e gastar mais combustível, que não é legal. Suspensão também é focada mais em entregar estabilidade, dirigibilidade e esportividade. Então não é muito confortável de rodar por ruas e estradas não tão bem pavimentadas. O Civic G9 também é um carro baixo em relação ao solo, raspa o fundo com facilidade e não é homologado para receber reboque ou carretinha. Passando para o 8º da lista, para você que quer um SUV de porte médio, não liga muito para o ano de fabricação. Não precisa ser tão novo quanto um C4 Cactus ou um EcoSport que eu falei anteriormente, que é um carro mais espaçoso, um carro de melhor acabamento. Olha só, dá para pensar também num Kia Sportage EX 2.0 Flex automático 2013, tabela R$ 72.171. Aqui a conversa é diferente um pouco. É um SUV de porte médio de fato. Vem com motor 2.0 aspirado, né, que é da linha NU, que equipa veículos da Kia e Hyundai. É um motor sincronizado por corrente, outro que não precisa trocar correia dentada e variador de fase para os dois comandos. Entrega bons números de potência, como você pode observar, para um carro de 1.417 kg, a relação de peso-potência fica em bons 8 kg por cavalo. E o câmbio aqui automático de 6 marchas convencional, é um câmbio bem confiável, bem resistente, aí, também equipando vários veículos da Kia e Hyundai, é o A6 MF1. E vem também com um bom porta-malas de 564 litros de capacidade. Aqui sim é um SUV que tá para levar bastante bagagens e ainda conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Só que os pneus aqui também, novamente, são bem caros. 2355518, prepare o bolso aí nessa hora. E o consumo acaba sendo bem elevado por causa desses pneus bem largos. É um carro pesado, com câmbio automático, motor 2.0, não vai ser muito econômico, infelizmente. Mas vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura, trio elétrico completo, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, chave presencial, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, além de faróis dianteiros de neblina, luzes de rodagem diurna e sensor de estacionamento traseiro. E ainda tinha os opcionais de banco do motorista com ajustes elétricos, teto solar elétrico panorâmico, retrovisor fotocrômico, duplo airbag lateral, mais duplo airbag de cortina e câmera de ré. Então, vai a dica aqui, quer pegar um carro desse, uma Sportage de 2012, 2013, pegue com o máximo de equipamentos que você puder, com o máximo de opcionais, para você ter uma melhor relação de custo-benefício. O sistema de som de série vem com leitor de CD USB e comandos no volante. É claro, veículo mais antigo um pouco, não dá para esperar uma central multimídia com espelhamento, né? Mas eu diria que aqui faltou pelo menos uma conexão Bluetooth. 2013 já era bem comum isso aí, até mesmo em carros de porte compacto. Mas a Sportage entrega um conjunto mecânico também dos mais confiáveis que temos hoje no nosso mercado, além de uma plataforma bem robusta aí de monobloco, né? Mesmo usada na X35 lá da Hyundai, bom desempenho, boa estabilidade, suspensão aqui é independente também nas 4 rodas, usa multilink na traseira, boa altura do solo, vão livre mínimo de 172 mm, é o mínimo que se espera de um SUV, na verdade, além de um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, para você que quer levar
adultos no banco de trás com mais conforto tá aí uma boa opção e, inclusive, também um carro de suspensão bem mais confortável, sendo uma ótima opção de relação custo-benefício. Mas fique ligado, porque faltam alguns equipamentos aqui, é claro. Por exemplo, ajuste de profundidade da coluna de direção, conexão Bluetooth, como já falei, né? Então peca em alguns detalhes. A rede de concessionárias da Kia também é pequena, dependendo da peça que você for procurar. Se precisar de ir numa concessionária, alguma coisa do tipo, também vai precisar rodar um pouco mais até chegar na mais próxima. Além disso, peças de acabamento são um pouco mais caras, o que torna o seguro desse carro um pouco mais elevado. Já está passando de 10 anos de uso, então pode ser até mais complicado de fazer um seguro numa modalidade mais convencional. A revenda é um pouco mais difícil também, apesar da Kia Sportage não cair tanto de preço, não ser tão desvalorizada. Prova disso é o preço de tabela. Olha só, um 2013 na faixa dos R$72 mil. Bem mais caro do que vários de seus concorrentes. Então, é um carro que você não vai ter uma facilidade muito grande de revender, mas também não vai perder muita grana aí no médio e longo prazo, o que é um bom ponto positivo na minha opinião. Mas vamos passar aqui agora para o nosso bônus, que é só para quem fica até o final dos nossos vídeos, na verdade, sabe que eu sempre coloco um carro a mais aqui, uma outra opção interessante, numa proposta diferente do que falamos até o momento, seria o Volkswagen Golf Highline 1.4, 16 válvulas turbo, a gasolina, câmbio manual, ano 2014. Estamos falando do Golf de 7ª geração. Tabela, R$ 76.791, um pouco acima dos 75 mil, mas olha, é um carro que se você achar ele bem cuidado, com as manutenções em dia, pode ser uma excelente opção de um hot hatch, um carro para você curtir, andar aí com um bom nível de segurança a bordo e ao mesmo tempo com um bom desempenho. Desse motor que é o EA211 TSI, 4 cilindros 1.4, que inclusive já fiz um vídeo completo falando só sobre o projeto desse motor, detalhes técnicos, padrões construtivos, pontos de atenção para ficar ligado antes de comprar qualquer carro com esse motor, link na descrição para você conferir. Potência 140 cavalos a 4.500 RPM com um torque de 25.5 kgfm, já entregues aos 1.500 RPM. Então você acelerou um pouco ali que seja, já tem toda a força disponível desse motor à sua disposição. E para um carro de 1.218 kg, hatch médio, relativamente leve ainda, a relação de peso-potência fica em bons 8,7 kg por cavalo. O câmbio manual de 6 marchas aqui é o MQ256F. Engates justos, precisos, um câmbio bem prazeroso de você utilizar no dia a dia. E com uma sexta marcha bem alongada para você buscar uma melhor economia de combustível. Porém, o porta-malas é pequeno, 303 litros de capacidade. É praticamente outro aqui, igual um hatch compacto. Mas vem com banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus 205/5/16, com opção de vir com rodas de aro 17 também, então dependendo da versão que você pegar esse carro, pode ter pneus de preços um pouco mais acessíveis ou um pouco mais caros, mas o consumo é bom, 11,7 km por litro em cidade, 3,3 na estrada, podendo fazer até um pouco mais. Nessa versão Highline de série, ele vem com muita coisa já, olha só, direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo com rebatimento elétrico dos retrovisores externos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, computador de bordo, controlador de velocidade, freio de estacionamento eletrônico com auto-hold, além de assistente de partida em rampa, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, sistema start-stop, banco do motorista com ajuste para lombar, 7 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna em lâmpadas halógenas, além de Isofix, sensor de pressão dos pneus, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e sistema de vetorização de torque. E ainda vinham com os opcionais de Park Assist, que é um sistema de estacionamento semi-autônomo que manobra para você ali para entrar numa vaga, o que é bem interessante. Além de chave presencial, farol alto de acionamento automático, controlador de velocidade adaptativo, alertas de colisão frontal, além de assistente de frenagem de emergência, detector de fadiga, faróis de xenon, bancos de couro, banco dianteiro com aquecimento e ajustes elétricos, além de teto solar elétrico panorâmico e as já citadas rodas de liga leve de aro 17. Sistema de som de série vinha um pouco mais simples, leitor de CD, USB, cartão de memória, Bluetooth e volante multifuncional. E opcionalmente vinha com a central multimídia que acrescenta o GPS integrado e a câmera de ré. Então, aqui um carro muito completinho, ano 2014, ainda vinha importado da Alemanha, que também vinha com um ótimo acabamento interno, qualidade dos revestimentos utilizados ali em painel, forros de porta, bancos de excelente qualidade, motor bem resistente se bem cuidado, se feitas as manutenções preventivas
como manda o manual do proprietário, bom desempenho, bom consumo de combustível, além de entregar excelente estabilidade. Esse Golf importado, esses primeiros geração 7 vinham da Alemanha com suspensão independente nas rodas traseiras, né, do tipo Multilink, e isso combinado com a plataforma MQB, que era recente para a época e é utilizada até hoje nos veículos novos da marca, é um carro que passa muita estabilidade e segurança em curvas de alta velocidade. Também ele gabaritou o teste do Lat NCAP na época, 5 estrelas para adulto e 5 para criança. Para os padrões da época, era sim um carro bem seguro em caso de colisão. Talvez se fosse testado hoje, caísse um pouco essa nota, mas ainda assim um carro bem interessante, já vinha com 7 airbags já de sério, que é bem legal. Além disso, bom nível de conforto ao rodar e bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, sendo uma ótima opção de custo-benefício se você não liga muito para o ano de fabricação. Mas é claro que é um carro de manutenção um pouco mais cara, por vir com a injeção direta de combustível. É um motor que pode sofrer um pouco mais com carbonização ali pelos dutos de admissão, que vale sua atenção e principalmente com a qualidade da gasolina que você vai colocar nesse veículo. Além disso, bico injetor é mais caro, assim como bomba de combustível, caso seja necessária a substituição. Peças de acabamento são mais caras, peças externas principalmente. É um carro com um alto índice de roubo, sempre foi assim no Golf, então é um carro de seguro mais elevado, infelizmente, com porta-malas pequeno e de revenda um pouco mais difícil nessa versão com câmbio manual. Mas ainda assim eu recomendo você pegar esse carro com câmbio manual, porque a versão automática aqui era o DSG 7, que é o DQ200 com dupla embreagem a seco. É um câmbio que deu mais problemas, tanto mecânicos com relação a desgaste prematuro das embreagens. Também ocorreram problemas de software, problemas eletrônicos de gerenciamento dessa transmissão. Então, para não ter maiores problemas, pegue um desse aí com câmbio manual, que é sucesso. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ou não, você ainda assim levaria um Mobi ou um Kwid 0 km básico para sua garagem? Comente aqui abaixo qual é a sua opinião. Ficou faltando algum outro carro ainda legal na faixa dos 70 a 75 mil usado seminovo que também entraria nessa lista? Comente aqui também, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse mesmo formato, falando de veículos em outras faixas de preço para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.